Olá, tudo bem? Aproveitei que hoje eu encerrei um pouco mais cedo e vim falar com você sobre o SGS. Ontem eu fiz uma postagem de que eu não recebo benefícios nem de prefeituras nem do governo federal. Isso não foi para me aparecer nem para nada disso não. É apenas porque é uma constatação que eu tenho validado parte da minha tese sobre o fato de que a ocupação aparente é decorrente para aqueles que exercem atividades de vendas, por exemplo, nas ruas, quer seja como baleiro, quer seja como ambulante, enfim, ou de qualquer modalidade de venda. A ocupação aparente ela é decorrente da prática de um preço de venda ineficiente. Então, o que é o preço de venda ineficiente? É aquele preço construído por achismo. E o que é a ocupação aparente? A ocupação aparente não é aquela ocupação que finge que está ocupado, não é isso. A ocupação aparente é normalmente aquela pessoa que trabalha e não vê o retorno que precisa. Por que isso acontece? Falta de conhecimento na hora de montar a estrutura de gastos para poder conhecer a sua margem de contribuição e operar com preço de venda suficiente e necessário. Então, a prática de preço de venda insuficiente, ou seja, montado por achismo, a ausência de conhecimento para poder fazer com que a coisa aconteça, faz com que a pessoa opere em ocupação aparente. E isso é um problema que acaba agravando algumas realidades. Uma delas, por exemplo, está quando o indivíduo acaba operando com vício de pedintismo. Tem pessoas que têm o vício como prática. Essa não é o interesse do SGS. Não é? Essas aí o SGS talvez não vá ajudar. Mas para aquelas pessoas que não sabem diferenciar o que é faturamento bruto, o que é líquido operacional, o que é a estrutura do gasto mensal previsionado que compõe o preço de venda, que está ali na estrutura do gasto, que vai formar junto com o custo seco, aquilo que não pode ser mexido no preço de venda, aquilo que precisa ser preservado, aquilo que significa junto o capital de giro. Esse valor que precisa ser preservado para comprar e recomprar mercadorias, para cobrir os demais gastos que são decorrentes da prática do exercício de uma atividade com objetivo de lucro, especialmente no âmbito de vendas, quer de produtos, mercadorias ou serviços. Então, o SGS nasceu, eu montei o SGS para mudar e melhorar realidades. O SGS é para ajudar você. Não importa o seu nível de conhecimento, a sua realidade, sua religião, seu partido, isso não importa, pouco importa. O que importa é que você saiba que conhecimento salva vidas. Conhecimento ajuda a você a fazer com que a sua realidade se torne melhor. Especialmente se você é alguém que batalha, que arregaça as mangas, que vai para a rua, que enfrenta todos os dias e não sabe por que no final do dia ou no final do mês você não tem o suficiente para bancar suas despesas. O SGS é para você, para ajudar a sua realidade, para que você consiga vencer qualquer tipo de obstáculo. O SGS ele é fundamentado numa metodologia que é o MGS, o método de gestão simplificada, e o SGS é o Sistema de Gestão Simplificada. Essas duas coisinhas juntas, elas têm o objetivo de melhorar o contexto e contribuir para uma realidade melhor. E eu acredito que você, mesmo que você não tenha estudado, mesmo que você tenha uma realidade difícil, mesmo que você já tenha muito conhecimento, mas não nessa área, mesmo que você não esteja na pista ou que você esteja na pista vendendo, mesmo que não importa, você seja prestador de serviço de qualquer realidade. O que você precisa, basicamente, é saber como compor a sua estrutura de gasto para conhecer a sua margem de contribuição e então praticar um preço de venda em cima do lucro pretendido. E é preciso lembrar que lucro não é remuneração. Remuneração é remuneração de salário. Lucro é remuneração de investimento, de empenho. Então, essas informações devem ajudar você
a entender, porque muitas vezes você trabalha e não consegue ver retorno. Em alguns casos, como eu trabalho na rua, algumas pessoas achavam que eu recebia algum benefício. Então eu também preferi deixar claro de que eu não recebo benefício nenhum. Eu trabalho é muito. Então eu observo o quê? O giro. Uma das coisas que a pessoa precisa observar, o giro da mercadoria, a margem de contribuição, para então saber se vale ou não a pena trabalhar com determinado produto. Então você que tem dificuldades ou que quer colocar um produto ou um serviço à venda, você precisa se atentar para a sua estrutura de gastos. Em 4 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, eu vou liberar gratuitamente a cartilha SGS para micronegociadores. Então você que quer investir algum valor, pode ser pequeno, um valor irrisório, pessoas montaram fortunas investindo R$12. Ah, mas eu não tenho interesse de ficar rico, eu quero é viver. Não tem problema, não é a questão do ficar rico, é a questão de você realizar a sua vida. É a questão da gente conseguir mudar a nossa realidade. Riqueza é reflexo de trabalho e sensatez de investimento e oportunidades. Isso não significa que você tenha que ficar rico, que sucesso é ficar rico, não. Sucesso é uma questão de perspectiva. Significa que você passa a ser capaz de, com pouco, fazer multiplicar em mais de 100 vezes, então poder mudar o seu contexto. Sair do aluguel, ou sair de uma situação de dependência, de violência, ou sair de uma situação que diz que você não pode, que rotula você como incapaz ou como incompetente, ou como alguém que tenha que ficar debaixo de um jugo que não consegue levar. Conhecimento liberta. E o SGS se propõe a isso. O SGS, eu peguei as estruturas básicas, importantes, usadas na administração e adaptei para uma linguagem do cotidiano, uma linguagem para o micronegociador especialmente, identificando as necessidades, identificando as ambiguidades, colocando de uma forma completa, de uma ponta a outra, para que ele conseguisse fazer a gestão, identificando cada parcela do preço que compõe o preço de venda, para ele saber, por exemplo, quanto é dele, quanto é do negócio, quanto ele precisa faturar num dia para saber se cobriu ou não o seu dia. Então são coisas simples. Ah, mas dava para fazer com o que já tinha de informação. Não da forma como estava, havia muita confusão. Então o SGS ele tem esse objetivo básico, que é levar conhecimento, esclarecimento útil, objetivo, prático para qualquer nível de conhecimento, desde que a pessoa realmente deseje conhecer, dominar, entender, se propor. Pode mandar dúvidas, é gratuito. E quando eu liberar a cartilha, nem leads eu vou recolher, ou seja, nem o seu e-mail eu vou pedir. Vou liberar lá gratuito, lá no blog da oficina, porque eu sei que isso pode mudar vidas. E é esse o objetivo do SGS. Para mim é isso que ciência e conhecimento faz. Ajuda não só a minha própria vida, eu aplicando o conhecimento na minha própria vida e podendo mudar a minha realidade, mas também ajudando com que outras pessoas modifiquem seus contextos. É isso aí. Até!